Bruce Willis, muito tem se falado nesse nome nos últimos dias, um grande astro de Hollywood, um ator que precisou se aposentar por conta de uma doença cruel que afeta o cérebro dele. Mas qual é o verdadeiro estado do Bruce nesse momento? Todas as manchetes aí que saem, todas as notícias, é tudo verdade? O quadro dele tem como ser revertido? Não. Oi gente, maratonize na área. Antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e nas outras redes tem vídeo todo santo dia ou quase todo santo dia, vídeo curto. Vamos lá, só fazer um resumo rápido aqui de quem é Bruce Willis. Ele é um ator norte-americano, como eu disse, muito conhecido. Nasceu na Alemanha Ocidental em 1955. Seu pai participou ali do pós-Segunda Guerra Mundial e sua mãe era garçonete nesse contexto, é ali que eles se conheceram. Apesar de ter nascido na Alemanha, Bruce ele cresceu nos Estados Unidos e teve várias profissões por lá. Ele foi segurança, investigador particular, isso eu achei inclusive muito assim aleatório, e também foi assistente de produção. Mais pra frente ele começou a trabalhar ali com algumas pontas em comerciais, em teatro, e aí foi que começou a ter a ver com o que ele viria a se tornar. Na década de 80 foi quando o Bruce começou a ganhar espaço de verdade e ele apareceu em algumas séries, The Twilight Zone e Miami Vice. Logo depois teve Moonlight, que foi o primeiro papel importante dele, ele como protagonista ali, como detetive, e depois a franquia Die Hard, que foi o que içou o Bruce Willis para uma carreira assim mundial, que aqui no Brasil é conhecido como Duro de Matar. Acho que todo mundo já viu, né? Pelo menos um. A partir daí ele se firmou e fez todo tipo de produção em Hollywood. Ele sempre prezou ali pela versatilidade. Teve O Sexto Sentido, Pulp Fiction, Os 12 Macacos. Ah, e só um adendo aqui que eu não sabia, descobri montando o roteiro. O Bruce Willis também já foi cantor. Tem álbuns dele no Spotify, eu fui ouvir, achei incrível. Ele é um mito, né, gente? Eu poderia passar horas falando aqui do que ele já fez, além de ser muito carismático, parecer ser muito carismático e gentil sempre. Se você for pesquisar, inclusive, polêmicas do Bruce Willis, você vai encontrar muito pouca coisa. Eu pesquisei, achei ali um conflito que ele teve com o Sylvester Stallone nas gravações de Mercenários, porque parece que é um acordo ali financeiro que não tava rolando. Aí teve uma confusãozinha ali com a Disney, enfim, algumas burocracias, mas nada demais, sabe? Pelo tanto de anos de carreira que esse homem tem, meu Deus, outras estrelas de Hollywood já tinham acabado o mundo umas 7 vezes. Ele não, ele tá ali de boa. São 40 anos de carreira, tá? Só pra ressaltar e vocês terem ideia. Infelizmente, o tema mais recorrente da vida pública do Bruce Willis e também da vida pessoal começou em 2022, que foi quando a família dele tornou pública a notícia de que ele tinha uma doença, e na verdade de início era um sintoma, né, que se chama afasia, que pelo que eu li não é uma doença, mas é um sintoma que você tem um problema ali no seu cérebro que precisa ser investigado. Esse sintoma é a dificuldade de comunicação, tanto falada quanto escrita. A pessoa começa a ter dificuldade em se comunicar com outras pessoas, então isso vai interferir diretamente na profissão dele, na relação com a família, na imagem pública, enfim, todos os aspectos. Essa história começou dessa forma, que ele tinha esse diagnóstico ali de afasia, que não é um diagnóstico tão claro. Foi inclusive nesse período que o Bruce foi obrigado, né, ele foi forçado a se aposentar, porque interferia diretamente na profissão dele. Só que depois que essa notícia se tornou pública, vários relatos surgiram e foram, né, postados e publicados. Ele já dava sinais há muito tempo. Então, no set de filmagem, ele tinha vários problemas. As pessoas notavam que tinha alguma coisa acontecendo ali. Mas em respeito aos fãs, ao tanto de anos de carreira, de filmes e, enfim, televisão que ele fez, ele preferiu guardar essa informação de início. Eu acho que ele e a família criar algumas estratégias para continuar ali gravando e tal, até que não fosse mais possível. Para vocês terem ideia, durante as gravações de um filme que o nome é Meia-Noite em Sweetgrass, que foi lançado em 2021, o Bruce ele simplesmente confundiu uma mulher da equipe com uma garçonete. Então ela chegou perto dele e ele falou com ela como se ela fosse uma garçonete. Ele recusou meio que, não, eu não quero pedir isso. Tipo, aí ela achou estranho, enfim, seguiram, né? Em outros relatos, assim, mais complexos e mais punk, mais forte, o Bruce chegou a disparar uma arma no set, uma arma cenográfica, e atingiu uma atriz, só que estava preparada, graças a Deus, a arma era bala de festinha e tudo mais. Acabou atingindo ela e aquilo foi um susto para todo mundo, porque não era o momento, não era a cena para aquilo acontecer, mas isso aconteceu. Ele esquecia falas, em alguns momentos esquecia onde ele estava, então ele perdia ali a noção da realidade, do ambiente que ele estava gravando o
filme ou a série, ele se perdia nisso. Mas o Bruce, ele teve uma preocupação, porque eu acho que ele tinha noção do que estava acontecendo, as pessoas deviam comentar, a família, e ele adotou algumas estratégias, começou a usar ponto no ouvido bem escondido para receber sinais do diretor, da equipe falando, olha, essa cena é de tal forma. Então ele foi preocupado, ele queria continuar trabalhando, ele tentou de diversas formas e essa foi uma forma que ele encontrou. Só que os últimos trabalhos dele, eu lembro que ele foi muito criticado, muito, e acho que todo mundo não tinha noção do que estava acontecendo ainda direito, mas ele recebeu duras críticas naquele filme No Lugar Errado, no filme Assassin, a crítica não conseguiu gostar dos filmes, não acolheu ele. E também era uma coisa que ainda, né, estava meio recente ali, não sabia se naquele período do filme ele já tinha algum sintoma, então estava meio confuso. Todas essas questões obrigaram e forçaram Bruce a dar uma pausa na carreira e se aposentar, para iniciar um tratamento para a doença. Em 16 de fevereiro de 2023, recebemos uma notícia ainda mais triste sobre o Bruce Willis. A família dele, a ex-esposa Demi Moore, que é uma atriz bem famosa, a atual esposa Emma Heming e a filha mais velha dele com a Demi Moore, que é a Homer Willis, elas fizeram um pronunciamento, né, em conjunto ali, de que tinham um diagnóstico agora mais preciso para o caso do Bruce Willis, que não era mais só a afasia, que era um sintoma, né? Agora eles tinham um diagnóstico, isso foi até uma notícia mais esperançosa, porque tendo o diagnóstico, sabe como é que se trata, ou se não trata, só lida com aquilo, enfim. E o diagnóstico foi uma demência frontotemporal, que é uma doença muito mais abrangente do que só a afasia, que a afasia, pelo que eu pesquisei, ela atinge ali só a questão da linguagem, né, da leitura e etc. Essa demência, ela é de certa forma degenerativa e ela atinge ali diversas regiões do cérebro. A gente vai falar mais pra frente. Essa demência, ela apresenta um conjunto de distúrbios, como eu falei, é uma doença degenerativa. Ela atinge ali os lobos, ela pode atingir os lobos frontais e ou temporal do cérebro. E o avanço dessa doença, ela varia de indivíduo para indivíduo, né? Em alguns indivíduos ela é de uma forma mais devagar, em outros mais rápido, mas varia ali entre 2 e 20 anos mais ou menos desde o primeiro sintoma, né? Eu vou ler aqui para vocês os sintomas que as pessoas podem apresentar quando possuem essa demência. Incapacidade em atividades que antes eram consideradas básicas, não sabe como se comportar em ambientes diversos, perde a capacidade de se comunicar por completo, isso pode acontecer, fica impulsivo, apático, pode ter negligência na higiene, enfim, são esses e muitos outros sintomas que tem ali numa descrição que eu li. E o pior de tudo, o que mais me destrói é que essa doença, infelizmente, ela não tem cura. O que pode ser feito é melhorar a qualidade de vida dessa pessoa enquanto ela está viva. Eu falei aí, é mais ou menos entre 2 e 20 anos que a doença chega no seu ápice. Então, não tem cura. A pessoa recebeu esse diagnóstico de demência, ela vai precisar apenas lidar com isso, as pessoas que estão no seu entorno, sua família, seus amigos, criar medidas para que você tenha a melhor qualidade de vida possível, mas sabendo que você vai partir em algum momento. Eu falei entre 2 e 20 anos para a evolução da doença, mas a expectativa de vida, entre os índices que eu li, está entre 7 a 13 anos desde o início dos sintomas. Então, quando os primeiros sintomas, as primeiras sinais ali começaram a aparecer, né, a serem apresentados, a pessoa tem entre 7 e 13 anos, mais ou menos, de expectativa de vida. Véi, isso é triste demais, meu Deus, que situação. Entre 2023 e 2024, os sintomas do Bruce Willis, eles foram aumentando como já era esperado. Apesar disso, em abril de 2024, a família informou que o Bruce Willis estava bem, assim, dentro do possível, e que a doença, de certa forma, tinha estagnado, estava estável. E nesse ano de 2024, ano passado, a gente teve aparições do Bruce com suas filhas, e é uma coisa que ele passou a ser muito mais reservado, né, até pela família também, por conta da exposição que o cara teve durante toda a sua vida. Ele também foi clicado fazendo um passeio em Los Angeles, e eu fico impressionado com a imagem que ele passa de serenidade. Eu não sei se é só eu que tenho essa impressão com o Bruce Willis, mas tudo que eu vejo dele, ele me passa um ar de calma e serenidade. Não sei se ele é essa pessoa, né, gente? Eu não conheço. Mesmo com esse diagnóstico tão forte, o cara consegue, né, passar uma imagem de calmaria, de tranquilidade. Já nesse ano de 2025, a gente teve outras aparições do Bruce. Em janeiro, ele apareceu agradecendo aos socorristas que combateram ali os incêndios em Los Angeles, salvaram pessoas. Em março, foi aniversário dele, teve tanto post legal dele com a Demi Moore, dançando, curtindo numa casa. Eles têm uma relação
tão incrível. Ela é uma ex-esposa dele, mas é muito amiga dele, da família por completo. Eles têm filhas juntos, né? E eu lembro que quando eu vi esses posts, não sei, eu senti aquilo de que ele estava melhor, sabe? Que ele estava bem, mas a gente sabe, aí logo eu lembro que não tem cura, que é um diagnóstico que ele só precisa lidar com aquilo até o fim dele, mas é assim, a gente sempre fica tentando se apegar, né? Ter alguma esperança em alguma coisa. Mas foi agora em agosto, final do mês ali, início de setembro, que a gente teve umas notícias sobre o Bruce Willis e sobre o estado de saúde dele, que pegou todo mundo assim, não tão de surpresa, mas que entristeceu mais todo mundo. Através de seu livro, a esposa do Bruce Willis, a Emma Heming, ela informou que teve uma decisão muito dolorosa e muito difícil a ser tomada, mas que precisou ser tomada, que era que o Bruce Willis passaria a viver numa casa sozinho, separado dela e separado das filhas. Isso porque ela prezava muito pela relação que o Bruce tinha como pai, como esposo, e que aquela decisão era o melhor para todo mundo, sabe? Ela falou isso no livro, falou diante de entrevistas. E nessa casa, que é uma casa de cuidados, né, vamos dizer assim, ele teria monitoramento 24 horas, profissionais ali ligados nele o tempo todo. Ele é um cara que com certeza tem uma condição financeira muito, né, incrível, então ele tem como bancar essa estrutura. E ela fala muito também sobre como ela sabe que o Bruce iria querer que as filhas tivessem vidas normais. De adolescentes elas têm, acho que entre 14 e 15 anos. Enfim, elas são adolescentes e ele iria querer que elas tivessem vidas normais, noite de pijama, visitas das amigas ali na casa. E o Bruce Willis, no estado que ele está, ela não falou assim explicitamente, mas no estado que ele está, iam chegar momentos que iriam ter situações constrangedoras em diversos aspectos. Então, essa foi a decisão tomada, que ele deveria morar numa casa separada. Essa casa, ela é próxima da casa onde elas vivem. As filhas vão lá, passam tempo com o pai, fazem refeições, almoçam, jantam com o pai. A mãe fala que é importante, né, manter essa relação viva, claro, mas elas têm o espaço delas longe ali fisicamente, né? Não tão longe, mas distante fisicamente dele. Ela acredita que essa é a melhor decisão para todo mundo, e teve um trecho desse livro que assim eu anotei aqui que me pegou demais. Se liga o que ela falou: daí permitir que as meninas tenham um pouco de espaço do Bruce também ajuda a prepará-las para a morte dele. Eu sei o quanto isso soa sombrio e chocante, mas essa é a dura realidade do mundo que eu preciso enfrentar para continuar protegendo nossas filhas da melhor forma possível. Velho, a carga que essa mulher está levando não é brincadeira, tá? Aquela história de quem cuida precisa também ser cuidado, porque é muito pesado. Ela também ressaltou que as decisões precisam ser tomadas por ela, porque a comunicação do Bruce atualmente é praticamente nula. Então ele precisa de alguém que seja o porta-voz, que tome decisões, porque ele não se comunica mais direito ou quase não se comunica. Então ela poupa dos detalhes, claro, mas ela comentou sobre isso. Só recapitulando aqui, porque tem uma informação que pode ter ficado perdida. O Bruce, ele já foi casado com a Demi Moore, tem 3 filhas mulheres, casou com a Emma depois, que é a atual esposa, e teve mais 2 filhas mulheres. Então era o Bruce e várias mulheres em casa. Saíram alguns outros relatos aí esse ano, algumas notícias que a gente tem que filtrar muita coisa, porque tem sensacionalismo, a galera não respeita nada, nem doença, nem, né, jornalista que quer clique. Jornalista e sites, não é só os jornalistas. Saíram algumas notícias. Por exemplo, uma prima da mãe dele falou que o ator não reconhece mais a mãe, ele perdeu essa noção, e também que ele tem alguns comportamentos agressivos. Eu acho acho super possível isso, porque pode ter sido até um dos motivos para a esposa dele ter, né, querer distanciar ali ele das filhas fisicamente, porque não é mais o Bruce Willis que tá ali, gente. É isso que tem que entender. É uma nova pessoa, né, que tá sendo ali consumida por uma doença, e a pessoa vai se perdendo dentro dela mesma. É cruel, mas é real. Outra coisa que disse que ele perdeu também foi o hábito da leitura, que era uma coisa que ele amava. Claro, ator, lia muito, né, pra decorar fala e tal, mas ele amava ler livros, e ele também, desde o começo lá com a afasia, ele foi perdendo essa habilidade, e hoje parece que nem tem mas ele tenta. Inclusive, esse aqui foi o último clique do Bruce Willis. Ele tava indo para um lava-jato, sempre acompanhado. Parece que ele tá no banco de trás ali. Mas é muito triste ver um cara como ele, que parece ser amado assim de uma forma tão forte por todo mundo, tão bem visto, tem uma carreira aí de anos, desde que eu me conheço por gente muito antes. Bruce Willis é um nome de Hollywood,
enfim, parece ser um cara especial mesmo e ter esse fim, né? Espero que ele tenha qualidade de vida, do resto de vida dele, e também qualidade de morte, que ele faça uma passagem aí de paz, que a família seja tranquilizada de alguma forma, sei lá, tenha um conforto nessa situação, porque é muito difícil para a família também. Claro, a gente, né, só um milagre para reverter esse quadro, para estender muito a vida dele, tem essa condição, os milagres acontecem, mas a gente deseja o melhor para ele. É isso, gente, esse foi o vídeo. Eu sei que eu pesei o clima, mas não tem como, esse tema é triste, tinha que trazer, queria conversar com vocês sobre isso, e até o próximo vídeo.